Ok. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer aqui ao Pedro, poder estar aqui e conversar um pouco com vocês. Eu... Está todo mundo escutando aí? O fundo. Tá dando para ouvir? Tá? Ok. Então, eu pensei na gente discutir um pouco aquilo que eu entendo que seria importante para a gente pensar para frente, né? Então, pensei um pouco em chamar isso aqui de uma política de esquerda nos tempos de agora, né? Não vou ficar fazendo uma análise do momento atual, da crise econômica, da crise política, porque aqui todo mundo entende isso, sabe, vive, tem discutido isso em vários lugares, né? Então, nós temos, por um lado, no caso do Brasil, essa questão de estarmos vivendo uma crise. Por mais que a gente entenda que ela não é da forma como ela está sendo dita, a gente entende que estamos vivendo uma crise, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto no mundo uma série de lugares em que tem algumas novidades, em que a esquerda tem aparecido de uma outra maneira. Eu queria pensar um pouco nisso, pensar o que é que tem feito essas coisas aparecerem de novo no mundo, né? Assim, aí queria voltar no PT e voltar aqui na nossa discussão. Assim, quando que é que a gente começou e a gente começou a fazer diferença? Cada um aqui vai dizer uma coisa, mas a gente fez uma diferença brutal, o PT, no seu início, na gestão pública e na gestão pública do município. O PT começou a mostrar que ele era diferente quando ele começou a administrar cidades. Aí tudo aquilo que a gente discutia, todas as questões que estão em cada um dos nossos lugares, conseguiram aparecer em um lugar, né? Conseguiu aparecer num espaço que era de todos nós. Por quê? Porque quando começamos a administrar cidades, lá atrás, no começo do PT, a gente olhava para as cidades como um espaço incomum, um espaço comum que todos nós tínhamos, com cada uma das nossas diferenças, né? Sindicatos, associações, interesses, identidades, etc., estavam lá nesse lugar. Então, esse lugar, para nós, era um patrimônio urbano. Um lugar da onde saíram uma série de propostas para a gente atuar com uma série de grupos, setores da população, né? E pensar ela como um todo. Foi aí que o PT começou, nos municípios. E nos municípios, o PT foi responsável por instaurar políticas absolutamente inovadoras para o país naquele momento, né? O que ficou desse lugar? O que ficou dessa memória? Ficou, hoje a gente fala, quando a gente fala disso, a gente fala basicamente do orçamento participativo. Mas ele não foi a coisa mais importante que nós fizemos nos municípios. Não foi, né? Mas a memória guarda aquilo que a gente escolhe para ela guardar, né? Qualquer um aqui na vida pessoal da gente, a gente sabe disso. Tem umas coisas que a gente deleta porque a gente não quer lembrar mais. Então, não foi o instrumento mais poderoso que a gente teve. Assim, como nós fizemos uma opção por deter na memória, na história dos últimos tempos nossos, dos governos petistas, como inovação, apenas o orçamento participativo, vários lugares, várias coisas que nós fizemos foram caindo no esquecimento, né? E quando o orçamento participativo, aí eu vou usar o que nós guardamos na memória, passou a ser o gerenciamento de recursos e não uma política de gestão democrática direta, são duas coisas diferentes. Gerenciar recursos é uma coisa, democracia direta é outra, né? Foi o sinal de que um certo aparelhamento pelo partido tinha vencido, né? Então, quando o PT abriu mão da cidade, a cidade que era em comum, que era de todos nós, por aquilo que a gente chama de mercadotecnia, ou seja, quando a cidade vai para o mercado, quando ela vira um produto, o poder local deixou de ser o lugar da criação e das propostas mais avançadas nossas, né?
Foi na cidade que a gente entendeu e passou a trabalhar com as desigualdades. A gente sabia delas, sabia por nossas categorias, sabia por estarmos em determinados lugares do trabalho. Mas na cidade, todas essas coisas estão num território comum, né? Foi nela que a gente entendeu a pobreza e os mecanismos de controle social, não os mecanismos do controle do, mas os nossos mecanismos de controle da discussão do social, né? Então, essa é a grande questão que a gente tem hoje no âmbito federal, estadual e municipal. Então, o que a gente perdeu? A gente perdeu o local e o poder local. A gente perdeu a invenção e a inovação. E, principalmente, não só o PT, a esquerda perdeu o futuro e a promessa de um futuro. Tem uma inscrição que há muitos anos atrás fizeram no muro, lá na Cidade do México, muitos anos isso, tem mais de uns 15, 20 anos, que era assim: basta de realidades, queremos promessas. A promessa de futuro significa o projeto que nós temos para o futuro. É isso que eu sinto hoje que nós perdemos. A esquerda não tem um projeto de futuro. Onde que eu quero voltar para poder entender o que nós aprendemos? Primeiro, manifestações de 2013. Aquilo que nos tomou de surpresa. Aquilo que foi para as ruas e não fazia parte de nós. Não fomos nós quem fomos para a rua. Não foi nenhuma das formas de organização nós quem começou isso. Admitir isso já é difícil. Lidar com isso é mais difícil ainda. Quem estava e por que estava ali e de que forma? Todos nós. Mas eram formas diferentes de estar lá. E onde que essas manifestações estavam? Vamos esquecer os nossos grupos, as nossas tendências e os nossos partidos. Vamos pensar nelas. Onde que elas estavam? Nas cidades. Esse lugar que era tão poderoso para nós. Estava lá. Andaram nas ruas das cidades, né? É esse o lugar, no mundo de hoje, que a gente fala que é o lugar da revolução. A cidade, o nosso espaço comum, né? Se hoje a gente vive um tempo absolutamente instantâneo, tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo a gente está atrasado, tudo a gente tem que fazer, tudo a gente deixou uma parte, a gente está sempre correndo, né? Assim, essas questões aparecem também em outras formas de nos organizar, em outras formas de debater e de falar. E aí nós fomos tomados pela surpresa, em 2013, do uso da internet para mobilização, organização e discussão, né? Foi uma surpresa. Não é que não tinha site, não é que não tinha página no Facebook, é o lugar que potencializa isso. É outra surpresa, né? Então, nós temos um tempo da cidade, que é esse tempo da correria, e nós temos um tempo que a gente pode sentar, pegar um negócio desse aqui, ó, e a gente fica 24 horas por dia resolvendo problema, respondendo companheiro não sei aonde, resolvendo sei lá no que, não sei o quê, falando com a mulher e com o marido para buscar criança não sei aonde, fazendo não sei o que. Assim, a gente vive em polvorosa o tempo todo. E isso foi usado para formas de mobilização e de estarmos presentes em vários lugares, né? Isso que aconteceu em 2013 foi tomado por muitos de nós, por muitos como uma ameaça, né? Por muitos com um certo desprezo, bobagem, esse negócio, e por outros como uma surpresa de onde apareceu isso e como que isso funciona. E aí a gente começou a olhar para as coisas com a cabeça da gente, que eu falo. Então, assim, como que eu me organizo? Eu me organizo assim, 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 assim. Lá não estava desse jeito. Então, ao invés de eu tentar entender, eu começo a desqualificar. Ah lá, os caras não têm organização, não tem demanda, não sabe o que quer. Sabem sim. Né? Assim, a gente tem feito uma pesquisa desde esse momento. Quais foram os movimentos que permaneceram, continuaram o debate nas redes sociais, na internet e em ações presenciais.
coisas que muitos de nós aqui conhecemos de muitos e muitos e muitos anos. Os movimentos pela mobilidade urbana e transporte público e moradia popular. São coisas que desde antes da gente nascer já é movimento social no Brasil. Né? São problemas que a gente tem no Brasil históricos. Estão lá ainda. Não estão nas ruas da forma como estavam em 2013, mas nós não vimos eles nas ruas em 2013. A gente se recusou a enxergar até esses movimentos que a gente conhece mais, né? E enxergar as novidades que estavam ali. Mesmo as novidades estranhas. Uma a gente chamou de coxinha. Meio que rimos dos caras, falando que eles estavam fazendo baderna, tomando cerveja. Em 2015, eles voltaram para as ruas. Né? Como que nós agimos, muitos de nós, como partido e como governo? Contrapondo, reprimindo, desconhecendo. Contrapor, reprimir e desconhecer é a arma dos que não conseguem entender o que está acontecendo. Né? Então, os partidos, e alguns dos partidos de esquerda, que não são o PT, tentaram se apropriar rapidamente dessa cena. Nós vimos correndo, PSTU, PSOL, não, fui eu, não, era eu. Não, nós é que chamamos. Não, começou toda uma disputa para ver quem era dono daquilo. E essa semana a gente viu, quando estava votando a reforma política, coisas como Heráclito Fortes, falando em nome das ruas de dois... Ou seja, todo mundo quer se apropriar daquilo, ninguém quer entender. Né? Ninguém quer entender. Então, até a direita mais cadavérica quer falar em nome das ruas. Né? Então, porque o Heráclito Fortes é complicado. Bom, quando eu vi ele na televisão, eu falei, não, eu pensei que já tinha morrido há muito tempo. Não, está vivo. Então, o que é que nos mostrou naquele momento? Uma diversidade de tempos. Tinha pessoas ali, no tempo longo de formas de organização que a gente viu, que a gente conhece, tinha os partidos e tinha os movimentos de urgência, tinha muitos jovens na rua. E, como sempre, a gente tratou os jovens daquele jeito. Sabe de nada? Estão aprendendo. Não estão, não. Eles sabem alguma coisa. Né? Então, a gente olha para a realidade com os nossos olhos de certeza. Os nossos olhos de certeza são: eu me organizo da melhor forma que existe e sei o que falta ao outro. Esse é o maior problema da esquerda. É achar que sabe o que falta ao outro. Né? Bom, o que a gente aprende das manifestações de 2013? A diversidade, a pluralidade, a multiplicidade e a complexidade das coisas. Depois nós tivemos as eleições de 2014, que acho que foi a eleição mais, pelo menos para mim, a mais dura que eu já vivi. Né? Porque aparece nas eleições de 2014 aquilo que historicamente a gente sempre negou no Brasil: a direita. A direita organizada, a direita com bandeira, com propostas, com formas de atuar, e claramente se posicionando. Ela estava lá nas ruas, a gente chamou de coxinha lá nas manifestações. Aí agora ela aparece, ela tem candidato. Historicamente no Brasil a gente não reconhece que nós temos conflito, então não pode ter uma direita como essa. Né? A gente fica, a gente xinga de direita quando a gente precisa, mas na hora de entender a gente não entende. Né? E aí o que aparece nesse momento, nas eleições de 2014, o que fica claro? A luta de classe, essa que também a gente sempre nega. A gente até fala, mas a gente nega. O Brasil não tem luta de classe, o Brasil não tem conflito, nem guerra a gente teve. Historicamente, nós somos um país absolutamente pacífico. Então, qual que era o medo que se teve em 2013 nas manifestações e o que foi usado para desqualificar as manifestações? O medo, a baderna, o vandalismo, os terroristas, coisa que nós não temos, né? Muito cá entre nós, você não vai chamar meia dúzia de menino com a cara enrolada num pano preto de terrorista, mas nós chamamos. Né? Quando chega em 2014, né, a gente tem que conviver com o ódio.
o ódio. Quantas vezes em eleição de sindicato, muita gente aqui já não brigou? Já não deu porrada. Mas ódio, vocês já tinham visto? De olhar na sua cara e querer que você morra porque você é negro, porque você é pobre, porque você é petista, porque você é sindicalista, porque você é comunista, porque você tem que ir para Cuba? A gente não estava acostumado com isso no dia a dia, assim, olho no olho, não. Isso brota em 2014. Então, é isso que a gente aprendeu em 2014. Existe direita e existe ódio de classe. Né? E aí, o que a gente tem disso tudo? Como que o PT sai disso? Como que nós vamos fazer juntos? O que a gente tem para aprender hoje nessas mudanças políticas que a gente está vendo na Europa? É aprender, não é fazer igual, não. Porque aqui no Brasil é assim, ó, elegeu lá, vamos criar um partido com o mesmo nome. Vamos fazer igual. Não funciona da mesma forma. Cada lugar é um lugar. Mas o que a gente tem para aprender? Diferente da Grécia, a Espanha teve eleições há pouco tempo, e nós teremos eleições no ano que vem. Nesse setor que eu comecei a falar, nas cidades, aquele que era o nosso lugar de mostrar a nossa diferença, de mostrar a nossa inovação, de mostrar como que o PT podia fazer diferente. Quem ganhou as eleições agora, na Espanha, foram as cidades, foram candidatos de cidades que discutiram suas cidades. Como? Né? Barcelona tinha um lema, chamado Barcelona. Né? Primeiro, é uma prefeita que veio do movimento contra o despejo, coisa que nós conhecemos. Qual que era o lema? Barcelona em comum. Isso significa que é todo mundo igual? Que é para todos? Não. Não significa isso. Um outro erro histórico nosso. A gente nunca politizou para dizer o nosso governo é um governo que não discrimina o outro, que o outro também faz parte dele, mas ele não é para todos. Ele é para os pobres, e é esse tipo de governo que pode pensar e politizar e discutir com os pobres dessa maneira. Outro tipo de governo faz de outra maneira. Esse não, esse faz assim. Então, é isso que aconteceu em Barcelona agora. Né? O que emerge? O comum que a esquerda discute hoje não é o comum que somos todos iguais, não é o comum que é para todos. É que temos um espaço em disputa e em conflito. As nossas cidades, elas não são comuns, vivemos todas nela, mas nós somos diferentes, temos interesses diferentes, temos lugares de classe diferentes, temos politicamente intenções e propostas diferentes. Quais são? A eleição de 2014 deixou muito claro uma coisa: nós não tínhamos um programa para o futuro. A gente tinha um programa de solução de problemas. A gente não tem mais uma promessa. O que as eleições da Espanha e da Grécia estão dizendo é que eles têm um problema e vão resolver o problema com uma promessa de futuro. É isso que os faz diferente dos outros partidos. O futuro que eles querem não é igual ao dos outros partidos. Então, eu vou terminar a minha fala com uma provocação, e que eu acho que é a grande questão para nós nas eleições do ano que vem. Qual o futuro que o PT quer? O que nós temos para dizer na nossa campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, independente de quem seja o candidato? Por quê? Porque se nós soubermos o que a gente quer dizer na campanha, isso define o candidato. E não o candidato é que define a nossa campanha. Porque foi assim que o PT nasceu. Né? Lembra? Alguém aqui lembra? Pois é, foi assim que nós nascemos. A gente tinha um futuro. E esse futuro definia a disputa de quem ia nos representar para o caminho desse futuro. Hoje nós invertemos. Nós temos um monte de gente querendo e um furando o olho do outro para resolver qual que vai ser. Mas não tem proposta. Então, o que a esquerda hoje no Brasil perdeu
a nossa esquerda, né? Porque tem esquerdas, e isso não é um problema, né? Foi um projeto de futuro. O que é que nós queremos para a cidade para o ano que vem? Qual a cidade que nós queremos? Obrigado. Bom, vou dividir em temas, né? Acho que tem uma questão, vou começar pelo Alexandre, que acho que ele engloba uma série de questões, inclusive o que a Dulcimar falou aqui para a gente. Eu gostei dessa frase, assim, o PT terceirizou a rua. Eu acho que ela é boa para a gente começar a discutir essa questão. A gente sempre lidou com a cidade pensando numa discussão que era assim, a discussão da alteridade. O nós e o outro, eu e o outro, eu e o outro, eu e o outro. O grande desafio da cidade, por isso eu usei a ideia da cidade como um símbolo, é o nós, não é a alteridade. A alteridade é fácil demais, demais. Nós já passamos dessa fase. A gente reconhece o outro, para bater ou para reconhecer, mas nós sabemos onde ele está. O nós é que é difícil. E o nós se faz na rua. Não faz na rua só em manifestação e passeata, ou em ocupação. Faz na rua entendendo isso, né? Entendendo que esse nós está colocado na rua e que essa absurda diversidade, que esse grande conflito está colocado nesse espaço público. Então, quando a gente faz uma discussão desse tipo, aí a Isabel vem aqui e lembrou para a gente que nós temos um prefeito em Belo Horizonte. Culpa nossa. Culpa nossa. Então, a gente tem que parar para pensar, e aí eu vou voltar no Alexandre, o que significa ampliar o campo democrático, em termos de aliança. O PT fez aliança e elegeu essa tosqueira que é o Márcio Lacerda. Nós elegemos isso, esse cara destruiu absolutamente tudo que nós fizemos, tudo. E agora ele destrói a cidade. Né? E qual que é o enfrentamento que a gente tem que ter com ele? Porque essas coisas todas que foram fechadas na cidade, a gente está vendo agora o que está acontecendo. Né? A população de rua, que foi chutada, ela volta. A pobreza volta a ficar clara. Né? Muita gente vindo do interior, vindo das pequenas cidades para Belo Horizonte e na rua. Né? E, principalmente, aí o outro tema, a absurda mortalidade, o absurdo assassinato dos jovens negros nas favelas de Belo Horizonte. Não vamos sonhar que muitas das coisas que nós fizemos salva isso. Centro Cultural, CRAS, sei lá, tem um monte de nome de sigla aí, eu nunca guardo tudo. Esse monte de coisa que a gente que trabalha com urbanismo chama de equipamento urbano, só isso não resolve. Né? A gente foi até esse lugar, fizemos uma aliança, perdemos isso, perdemos essa série, e na hora da gente avançar para um lugar que esses jovens têm direito à cidade, eu sempre digo isso assim, o direito à cidade, o direito à terra, como o Patrus diz, são os direitos mais amplos que tem, no sentido de que eles têm que ser para todos. Né? Então, hoje o que a gente vive nas vilas e favelas é resultado de muitas das políticas que a gente não quis discutir. É resultado de muitas das políticas que a gente não quis enfrentar dentro do PT. Vila Viva, nós não quisemos enfrentar. Historicamente, nós tínhamos vencido esse tipo de coisa. O movimento de reforma urbana nesse país, que morreu, ao contrário do MST, o de reforma urbana morreu, ele foi assassinado por coisas como Vila Viva. Né? Esse não é o tipo de urbanização que se usa e que se quer nos tempos atuais. Isso aí era da época da ditadura. E nós apoiamos. Nós não discutimos. Então, tem um texto que saiu há pouco tempo de alguém, que eu não me lembro mais quem que fala que o que falta a nós é coragem. Ou seja, coragem de dizer,
Isso, erramos em várias coisas. O Márcio Lacerda é um erro nosso. Nós temos que assumir isso. Nós apoiamos o Márcio Lacerda. Eu fui na primeira eleição. Oba! Mas o PT apoiou. Mas o PT apoiou como partido. Né? Então é um erro nosso. A gente tem que repensar essas questões. E quando nós dermos apoio, a gente tem que entender até onde que é esse apoio. Porque, no caso dele, no primeiro governo, que a gente estava no governo, e tinha muitos companheiros nossos do governo, que enfrentaram várias coisas e não enfrentaram outras, né? Principalmente essa questão da periferia de Belo Horizonte e das favelas de Belo Horizonte. E aí, para fechar, com a redução da maioridade penal, como enfrentar essas coisas? Com coragem. Então, muitos dos nossos argumentos, até a Rede Globo fez um programa contra a redução da maioridade penal, não sei se você sabe. Até ela fez. Por quê? Na realidade, o que está em discussão não é a questão do jovem. Aqueles deputados que estão lá querendo voltar com essa votação, eles sabem muito bem que uma lei dessa não resolve absolutamente nada. O que eles têm são negócios. Eles têm empresas que ganham com isso. Eles têm empresas ligadas às PPPs de penitenciária. Eles têm empresas que se chamam, que eles dizem que são ONGs, para lidar com os nossos jovens nas favelas. Eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham muito dinheiro com isso. Isso é um negócio. Não é uma discussão conceitual mais. É um negócio. E aí nós temos que enfrentar, como a Rede Globo. E aí eu vou acabar. A Globo é mais do que a TV, o jornal e a rádio. A Globo é um grande negócio hoje. Um gigantesco negócio. Se vocês forem ver as pesquisas sobre as empresas de comunicação, todos os museus entenderam? A memória dessa cidade, sem exceção, foram feitos pela Rede Globo. A história que está nos nossos museus foi feita pela Fundação Roberto Marinho. 70% da chamada mídia alternativa jovem deste país é da Rede Globo. São startups colocadas na mão de jovens da Rede Globo. Então, fecha, a TV Globo quase não tem audiência mais, nós estamos batendo em cachorro morto. O cachorro vivo é outro. É aquele que nós estamos pagando para trabalhar. A Rede Globo hoje, ela é dona da memória deste país, dos museus, dos arquivos e dos centros que guardam a memória desse país. A concepção, o conceito desses lugares é dela, e ela é dona de uma parte da mídia alternativa deste país. O perigo é muito maior. Então, acho que assim, é nesse sentido que nós temos que sair dessa esquerda mais antiga, que enxergava o inimigo de certa maneira. O inimigo é muito mais esperto do que nós. Eu acho que tem algumas questões que apareceram aqui hoje que são fundamentais da gente continuar a discutir. Elas apareceram de uma forma muito importante, que é não dissociar o urbano do rural, não dissociar as grandes cidades das pequenas cidades e do campo, pensar em uma série de questões que foram levantadas aqui, mas e que não é o momento da gente fazer essa discussão mais. Para finalizar, eu quero falar com o Zé Arlindo. Acho que ele falou uma coisa que essa questão, a situação do momento, assim, ele falou duas coisas importantes. A primeira é como defender o PT, e a outra, como lidar com ódio ao PT. O meu carro está parado aí na porta, ele está com a traseira toda batida, eu estava parada num sinal e alguém veio e bateu no meu carro. Eu desci, olhei, desceu uma mulher e falou, vai encarar? Eu falei, uai. E logo depois, 2 homens enormes. Eu falei, não vou. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, isso para você aprender a não sair desse jeito na rua. Eu falei, de que jeito? Eu estava com uma blusa vermelha. Aquilo me deu uma coisa, o carro está batido até agora. Então, isso, e como defender o PT, assim, porque naquela semana que aconteceu isso, foi depois das eleições,
Eu tenho um trabalho de muitos anos com o pessoal de Salvador, e eles estavam furiosos porque houve uma chacina de jovens em Salvador, jovens negros da periferia, e o governador do PT praticamente apoiou a chacina. Ele não teve coragem de falar que apoiava, mas o que ele falou era mais ou menos isso. Aí eu fiquei olhando para aquilo, e eu tenho uma companheira, viu, gente? Eu sou casada com uma mulher, e nós adotamos 2 crianças. Eu tenho um filho de quase 6 anos e uma filha de 4 anos. E essa minha companheira virou para mim e falou assim: Lena, por que você continua no PT? Por que você insiste tanto? Aí eu disse para ela assim: por causa do meu passado, que eu era muito jovem e a minha tia que me criou me levou lá para o estádio da Vila Euclides, lá no ABC, e eu vi aquela greve, e eu vi o Lula falando lá. Eu não endeuso ninguém nessa vida, muito menos o Lula, mas eu vi o Lula falando lá. E eu nasci na ditadura. E desde então eu entrei no PT. Eu me desfiliei do PT durante o mensalão. Por quê? Porque eu não conseguia entender aquele negócio. E aí fui ficando cada vez mais furiosa com as respostas. Aí falei, E eu voltei a me filiar ao PT o dia que o PT de Belo Horizonte indicou o Márcio Lacerda como candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Voltei a ser filiada, porque essa mesma tia minha falou assim: fácil ficar aí fora falando, detonando todo mundo, vai lá dentro. Aí eu falei, tem razão. Então, por causa desse passado, eu continuo no PT. E por causa do meu futuro, que são meus 2 filhos, que vieram da periferia dessa cidade, foram retirados da família deles, que estava tomada pelas drogas, que foram espancados. A minha filha teve traumatismo craniano com 8 meses de idade, foi para o hospital. É por causa deles que eu continuo no PT. Porque é este o mundo que eu vivo. E é contra isso que eu luto. E não basta a minha opção individual de tomá-los para mim como filhos. Eu tenho que fazer isso por todos. Então, eu quero terminar minha fala dizendo que eu ainda continuo no PT. E, Gustavo, nós temos a obrigação de virar esse negócio aqui e fazer uma coisa diferente, em nome das crianças que hoje estão neste país com tanto ódio. Elas merecem, crianças como os meus filhos, merecem não ser discriminados, não ser ridicularizados, não ser colocados à parte na escola, não ser tratados como meninos que um dia serão criminosos porque vieram da periferia, e não ser destratados porque meu filho tem cabelo ruim e a minha filha tem cabelo louro. Eles merecem um mundo melhor do que esse. Por isso que eu continuo no PT. Obrigado.